Fatece. Você sabe aquela frase, o futuro já começou? Ela nunca foi tão verdadeira, não é mesmo? Isso porque a gente está vivendo em tempos de grandes transformações em todas as áreas da nossa vida. São novas formas de trabalhar e de empreender, novos jeitos de se relacionar e, é claro, novas maneiras de ensinar e aprender. Por isso, agora, mais do que nunca, é preciso se adaptar e evoluir. E é nesse cenário promissor das novas tecnologias que o Centro Universitário Unifatece conquistou a autonomia do MEC para a abertura de novos cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades presencial e à distância. Agora, a instituição dá um novo passo rumo à sua expansão e ao seu objetivo de levar a educação superior de qualidade para todo o Brasil. A Unifatece está ampliando constantemente a oferta de cursos, sua rede de polos parceiros e consultores educacionais espalhados por todo o Brasil. Hoje, ofertamos cerca de 100 cursos de graduação e pós-graduação na modalidade de educação à distância. Consulte em nosso site a lista de cursos ofertados em todas as áreas do conhecimento e que não para de crescer. Com uma metodologia flexível e inovadora, a EAD Unifatece está ajudando milhares de alunos a conquistarem seu diploma e se destacarem no mercado de trabalho. Um dos principais diferenciais da EAD Unifatece é a excelência no atendimento. Temos uma equipe multidisciplinar composta por profissionais de diversos departamentos que dão suporte e apoio aos nossos alunos e polos parceiros. O ambiente virtual dos nossos cursos EAD está organizado em trilhas de aprendizagem, que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Nossa metodologia também é inovadora na oferta de disciplinas em formato timeline, onde os alunos percorrem um cronograma de aprendizagem que permite uma melhor organização de seus estudos e mais foco em seu desempenho. Nesse formato, as avaliações são totalmente online e o aluno realiza uma atividade de cada vez, não acumulando conteúdos e provas intermináveis que não contribuem para a aprendizagem. Além de conteúdos multimídia atualizados periodicamente, os alunos dos cursos EAD Unifatece têm suporte e acompanhamento pedagógico constante. Nosso time de professores tutores são altamente especializados, amam o que fazem e estão sempre prontos para auxiliar os nossos alunos em toda a sua jornada acadêmica. Viu só porque a EAD Unifatece é nota máxima do MEC? Para saber mais novidades, acesse nosso site e fique ligado em nossas redes sociais. Venha fazer parte do futuro da educação hoje. Olá, caros alunos, boa noite a todos. Aqui quem fala é a professora Natália. Quero desejar uma boa aula de revisão. Estamos aqui com vários cursos da área da saúde. E aqui ao meu lado temos a professora Gislaine, professora mestre da disciplina de Anatomia Humana, e hoje ela vai dar uma aula de revisão a todos vocês. Professora Gislaine, muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade e pela brilhante desempenho nessa disciplina. Eu vou deixar com você essa aula de anatomia. Boa aula a todos. Boa noite, alunos. Bom, como a Natália disse, hoje nós estamos aqui para dar início a uma aula breve de revisão, tá? Para englobar, de uma forma geral, todos os temas da unidade de vocês, para que vocês possam ter um bom aproveitamento nessa atividade avaliativa que vocês terão posteriormente, né? Então, a gente vai dar início agora, começando a falar a respeito de sistema esquelético, tá bom? Então, eu vou passando alguns slides aqui, tá? Porque está na sequência dos slides da aula que eu ministrei para vocês. Então, nós vamos falar a respeito do sistema esquelético. Como eu mencionei, bom, o sistema esquelético ele possui diversas funções, como suporte, sustentação e proteção de estruturas que são extremamente delicadas do nosso corpo, tá? Então, os ossos, eles são compostos, né, por um tecido que nós chamamos de tecido compacto e um tecido esponjoso, tá bom? Esse tecido compacto, ele está sempre mais nas extremidades dos ossos, na periferia, enquanto a parte do osso esponjoso é cheio de furinhos e está mais na parte central dos ossos.
tá? E aqui nessa imagem eu estou representando para vocês um osso longo. Os ossos longos, eles têm uma estrutura um pouco diferente dos demais ossos, tá? Então, os ossos longos, nós consideramos que eles têm epífises, duas epífises. A epífise proximal, sendo a proximal próxima ao local onde esse osso está fixado, onde ele tem origem, e a epífise distal, tá bom? Aqui, toda essa região que nós chamamos de diáfase, tá? É o corpo do osso, é o osso propriamente dito, tá bom? Então, no centro nós temos a diáfase. Envolvendo o osso, nós temos o periósteo, tá? O periósteo, ele é responsável por fornecer ali, por irrigar esse osso com vasos sanguíneos e por promover o crescimento do osso em espessura. Já quem é responsável por promover o crescimento do osso em comprimento é a presença de uma cartilagem, tá? Que nós temos a cartilagem epifisal. A cartilagem epifisal, ela é observada em crianças em idades de crescimento. E a partir do momento que essa criança vai crescendo em estatura, então os ossos eles vão se alongando. Quando esse indivíduo atinge a maturidade óssea, né, esse osso já cresceu tudo que ele deveria, esse espaço de cartilagem epifisal é substituído, então, por uma linha, que é somente um sinal que fica no osso longo de que um dia ali existia um espaço que foi ocupado, então, por osso. Então, a linha epifisal é o local ali que é onde nós teríamos a cartilagem epifisal responsável por fazer esse osso crescer em comprimento, tá bom? Então, com respeito à composição dos ossos, é isso. Aí, nós estudamos sistema esquelético de uma divisão, que é para facilitar, tá? É uma divisão didática. E nós dividimos o esqueleto humano em esqueleto axial e apendicular. Axial vem de centro, de eixo, tá? Então, quais são os ossos que pertencem ao sistema axial? Que são aqueles que estão localizados no centro do nosso corpo. Aqui eu tenho, então, os ossos do crânio. Então, os ossos do crânio, os ossos da face, tá? Existe um ossinho que é o hioide, que é o ossinho do pescoço. Os ossículos da audição, que são 3, estribo, martelo e bigórnia. E aí nós temos a coluna vertebral, que são 26 vértebras que compõem toda a coluna. E o tórax, que ele é então formado por costelas e o osso externo, tá? Então, esses ossos são os que estão no centro do corpo e que pertencem ao esqueleto axial. Depois, nós temos a segunda divisão, que é dos ossos que pertencem ao esqueleto apendicular. Apendicular vem de pendurado. Então, são ossos que estão pendurados, fixados eles são pendurados, mas eles se fixam no centro do corpo. E eles só são fixados nesses ossos que estão no centro porque tem cinturas, cíngulos, tá? Que nós chamamos, então, de cinturas escapulares ou cintura pélvica, tá? Então, a cintura escapular, ela promove uma junção, é como se fosse uma união dos ossos aqui do centro com os que estão pendurados, tá? E aí, a cintura escapular, então, é formada por clavícula e escápula, tá? Aí, vem, então, os ossos do membro superior, que se fixam nessa cintura escapular, tá? Então, os ossos do membro superior é o húmero e rádio e una. Então, ossos do braço, antebraço e os ossos da mão. Aí nós temos os ossos do carpo, metacarpos e falanges, tá? Então, esses aqui, húmero,
rádio e ulna, carpo, metacarpo e falange são os que estão localizados, então, no esqueleto apendicular que se une ao centro do corpo através da cintura escapular. Depois nós temos os do membro inferiores, que são ossos da coxa, perna e pés. Nós temos então o fêmur, tíbia e fíbula, tarso, metatarso e falanges. Esses ossos dos membros inferiores, tá, se unem aos ossos do centro do corpo através de uma junção que é a cintura pélvica, tá? A cintura pélvica, então, fixa, une, tá? Esqueleto apendicular ao esqueleto axial, tá bom? Vamos seguindo, então, para a segunda apostila, que é referente, então, a sistema cardiovascular e sistema respiratório, tá bom? A respeito do sistema cardiovascular, na semana passada eu dei uma aula um pouco mais detalhada para vocês, então nós vamos revisar alguns conceitos básicos de cardiovascular. Considerando que o transporte que a função desse sistema é promover transporte, regulação de temperatura corporal e realizar a proteção, tá, do nosso organismo através de transportar através do sangue células como leucócitos, tá? Conter plaquetas e também promover o transporte de oxigênio e de resíduos metabólicos, nós iremos então agora falar a respeito do coração propriamente dito, tá? Porque lembrem que quando nós falamos de cardiovascular, nós temos 3 componentes básicos desse sistema, que é o sangue, o coração, tá? E os vasos sanguíneos. Então agora falando do coração, o coração ele está localizado no mediastino, que é um espaço no interior do tórax, tá? Onde ao lado o coração está envolto, tá? Envolto não, mas ao lado dele existe os pulmões. Então nós temos aqui a face pulmonar direita do coração, a face pulmonar esquerda do coração, que é onde esse coração está lateralmente em contato com os pulmões, tá bom? E aí, nós temos, então, uma face inferior, que é a face diafragmática, tá? Que é o ápice do coração ali em contato com o músculo diafragma, tá? O coração, ele é revestido por uma membrana serosa, tá? Essa membrana serosa nós chamamos de pericárdio. Essa membrana, ela tem função de proteger o coração para redução de atrito do coração quando ele está se movimentando, né, fazendo os movimentos, para que o coração não sofra atrito com outras estruturas que ele está em contato. Então, lateralmente, ele está em contato com os pulmões, anteriormente, ele está em contato com os ossos que formam o tórax, então, externo e costelas, tá? E inferiormente, nós temos o músculo diafragma. Então, são muitas estruturas próximas e ele precisa de uma proteção para redução de atrito. Então, nós temos o pericárdio fazendo essa função. Essa membrana serosa, tá, o pericárdio, ele tem 2 lâminas. A lâmina externa, tá, nós chamamos de lâmina parietal ou pericárdio parietal. Essa lâmina parietal, ela está em contato direto com os pulmões, com o diafragma e com os ossos da caixa torácica. A segunda lâmina do pericárdio é a visceral. Essa lâmina ela é mais interna e ela sim está em contato direto com o coração, tá bom? O coração, ele é formado por 3 paredes, tá? Então, nós temos uma parede interna, tá bom? Essa parede interna aqui, olha, vocês observam aqui também, nesse córtex sagital, nesse transverso, onde nós temos o endocárdio. O endocárdio é uma lâmina mais fina, tá? E é a parede interna. O sangue, quando entra pelo coração, ele está em contato direto com essa parede aqui, do endocárdio.
Essa parede secundária aqui, que é a intermediária e ela é a mais espessa, é o miocárdio, que é o músculo cardíaco propriamente dito, tá? E a terceira lâmina é a lâmina externa, que nós chamamos de epicárdio, tá? Então, o epicárdio, ele já faz parte, tá? Dessa membrana serosa que nós chamamos de pericárdio, tudo bem? Então, endocárdio, miocárdio e epicárdio são as 3 camadas do coração. Bom, vamos para a próxima. Que é sistema respiratório. Bom, a respeito do sistema respiratório, vocês precisam saber a função desse sistema, que consiste basicamente na troca gasosa. Essa troca gasosa acontece lá nos alvéolos pulmonares, que são estruturas microscópicas que estão no interior dos pulmões, tá? Essa troca gasosa consiste, então, em colocar oxigênio para dentro do organismo e eliminar, retirar, então, através da expiração, o gás carbônico, tá? Então, é uma troca onde oxigênio entra, gás carbônico sai. E quem efetiva essa troca gasosa são os alvéolos pulmonares, tá bom? As estruturas que pertencem ao sistema respiratório é o nariz, a primeira estrutura, tá? E o nariz, ele é visivelmente, tá, externo. Nós temos, então, o nariz externo localizado no centro da face e o nariz interno, tá bom? Então, bem aqui na região inicial, tá? A primeira porção, nós temos o vestíbulo nasal das 2 narinas direitas e esquerdas. A partir do vestíbulo nasal, nós já temos, então, entramos na parte de nariz interno, que é a cavidade nasal. Lá na cavidade nasal, nós temos 3 conchas, que são essas ondulaçõezinhas aqui, tá? Essas conchas, nós chamamos de concha nasal superior, concha nasal média e concha nasal inferior, tá? Na cavidade nasal acontece todo o processo de umedecimento do ar, aquecimento do ar, filtragem desse ar, e essa filtragem, ela acontece porque essa concha nasal, né, quando o ar passa por elas, promove uma rotação do ar. Esse ar, ele é rotacionado, então as partículas que passaram ilesas pelos pelinhos, que nós chamamos de vibrisas aqui pelo nariz, e entrou na cavidade nasal, essas partículas, elas são giradas, funciona como se fosse uma centrífuga. E essas partículas, então, rotacionadas, são aderidas à mucosa presente no interior da cavidade nasal, então. Tá? Então, a cavidade nasal tem essa função importante de filtragem, umedecimento e o aquecimento, que além dessa rotação que promove um aquecimento, esse aquecimento também é favorecido pela presença de vascularização, que aqui na cavidade nasal, essa vascularização sanguínea, ela é muito intensa e isso promove o aquecimento do ar que está sendo inalado, tá bom? Depois, nós temos aqui no final da cavidade nasal uma região que vai afunilando um pouquinho, que nós delimitamos e chamamos de coano. O coano vai separar o que é cavidade nasal do que é faringe, tá bom? E aí, a faringe, nós temos 3 divisões, tá? A parte nasal, também chamada de nasofaringe, a parte oral ou orofaringe e a parte laríngea, também chamada de laringofaringe. Pela nasofaringe, que é essa que está ali no final da cavidade nasal, por ela só passa ar, tá? As outras 2 divisões da faringe, orofaringe e laringofaringe, por elas passa ar e também alimento. A orofaringe está aqui, olha, na região oral, tá? Então, aqui a gente tem língua. E a orofaringe é a nossa famosa garganta, tá? E aí, depois, aqui em verde, eu mostro para vocês a parte laríngea.
A parte laríngea, aqui nessa primeira região, o ar vem por aqui e o ar vai fazer esse trajeto, passar pela laringofaringe e vir para laringe e traqueia, tá? Só que a laringofaringe, ela também se conecta com o esôfago, tá? Então, por ela também passa alimento. Por quê? Quando nós estamos deglutindo, a epiglote promove o fechamento, tá, do acesso respiratório, o alimento é deslocado para o esôfago. Então, pela parte oral da faringe e a parte laringofaringe, são as duas divisões da faringe por onde passam ar e alimento, tá bom? Tá claro isso para vocês? Isso lá em digestório, a gente volta a falar sobre isso, tá? Depois de faringe, nós temos a terceira estrutura do sistema respiratório, que é a laringe. A laringe é uma estrutura exclusiva do sistema respiratório, é um tubo condutor de ar formado por cartilagens, tá? Mas além de ser um tubo condutor de ar, também é uma estrutura fonadora. Aqui na laringe, nós temos a presença das pregas vocais. Então, os sons produzidos pela fala só acontecem porque nós temos as pregas vocais localizadas aqui no interior da laringe. Então, laringe exclusiva do sistema respiratório, tubo condutor de ar e estrutura fonadora, tá bom? Traqueias, tá? Traqueia também continua sendo um tubo condutor de ar que leva esse ar até os brônquios principais, e esses brônquios principais se ramificam e adentram os lóbulos pulmonares, tá? E aí lá nas pontinhas deles nós temos então as estruturas microscópicas, que são os alvéolos pulmonares que efetiva a troca gasosa, tá bom? Vamos para a próxima, que é sistema nervoso. Aqui eu preciso dedicar um pouquinho mais de atenção de vocês, tá? Sistema nervoso, nós dividimos o sistema nervoso em sistema nervoso central e periférico, tá bom? O sistema nervoso, ele é responsável pela percepção de estímulos que nós somos expostos diariamente. Então, nós dizemos que esse sistema nervoso, ele tem uma função sensitiva, uma função integradora e motora. Então, aqui nesse exemplo aqui da imagem, eu mostro para vocês que nós temos, então, um copo de água. Esse copo de água, tá? A pessoa, ao visualizar esse copo, ela precisa, então, visualizar e processar uma informação, que é segurar, beber, captar, né? Segurar esse copo e fazer a ingestão do líquido da água que está ali dentro. Como que isso acontece? Essa informação sensitiva, ela precisa chegar no nosso cérebro, tá? Então, a pessoa visualizar um copo de água não significa que ela vai executar uma ação se essa informação sensitiva não acontecesse, tá? Então, os neurônios, que são neurônios, tá? Aferentes, eles captam esse estímulo e levam para o sistema nervoso interpretar e gerar uma resposta, tá bom? E lá, depois de processado esse estímulo, o sistema nervoso, através de neurônios motores, produz uma resposta que vai executar, então, uma ação, tá? Então, qual seria essa ação que os neurônios motores vão promover? É levar essa informação nervosa lá para os músculos, tá? E promover, então, a contração da musculatura, que é a percepção do estímulo então, olha, segure, né? Faça a contração, pegue o copo de água e leve até a boca para você fazer a ingestão. Para isso, você precisa, então, de contração da musculatura. Quem vai fazer, executar essa ação é a parte motora do sistema nervoso através dos neurônios motores, tá? Então, nós temos neurônios
sensitivos e neurônios motores. Os neurônios sensitivos, eles são responsáveis pela captação de um estímulo e por transportar esse estímulo até o sistema nervoso, até o cérebro, para que ele processe a informação e gere, então, uma resposta que vai ser transmitida pelos neurônios motores para executar essa ação, que pode ser uma contração muscular, né, muitas vezes. Então, quando você toca em uma superfície quente, o mesmo acontece, tá? Tocou em uma superfície quente, automaticamente você precisa entender, né, que aquilo é calor, que você está exposto a um perigo. Então, essa informação sensitiva vai lá para o seu cérebro, que produz uma resposta via motora e leva como resposta a contração da musculatura para que você tire a sua mão da superfície que está quente, tá? Produzindo, então, contração da musculatura. Então, nós temos os neurônios como sendo as células, tá? Responsáveis, as células que formam esse sistema, tá? Tão importante, responsável pela captação desses sinais, tá? E nós temos a classificação dos neurônios. Todos os neurônios são formados por um corpo celular, tá? Que é onde nós temos lá, nesse corpo, o núcleo com a informação genética. Saindo desse corpo celular, nós temos os dendritos, que são prolongamentos, e esses prolongamentos promovem conexões com outros neurônios, tá? E depois, aqui na outra extremidade, nós temos os axônios, tá bom? Por esse axônio passa o estímulo. Então, de um neurônio aqui de cima, por exemplo, fictício ilustratório, vem um estímulo que chega nesse dendrito, que passa pelo corpo celular, chega no axônio. Esse impulso nervoso percorre todo o axônio, chegando aqui na região de axônios terminais, aonde acontece a comunicação entre um neurônio e outro, que é através, então, dessa conexão nervosa num espaço que nós chamamos de sinapses, tá? As sinapses acontece, então, liberação de neurotransmissores, onde o neurônio se comunica com o outro, tá? Promovendo, então, estímulos entre eles. E nós classificamos esses neurônios como sendo multipolar, bipolar e pseudo-unipolar. O multipolar é esse que tem muitos dendritos saindo deles, tá? É o tipo de neurônio mais comum. O bipolar, ele vai ter o corpo celular centralizado, tá? E aí, em uma extremidade, você vai ter os dendritos mais prolongados e na outra, o axônio, tá bom? E o pseudo-unipolar, o corpo celular sai um pouquinho para fora, tá? É como se fosse parecido com esse aqui, com o bipolar, mas com a diferença de que o corpo celular do bipolar está centralizado. E no do pseudo-unipolar, esse corpo celular sai para fora, então tem o corpo celular e aqui todo esse prolongamento é axônio. Bom? Então, são esses os 3 tipos de neurônios. Como eu comentei com vocês, nós dividimos o sistema nervoso em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele é formado, então, por encéfalo, tá? E o encéfalo envolve outras estruturas. Quando você ouve falar de encéfalo, pense que o indivíduo está se referindo a todas as estruturas que estão no interior do crânio. Então, tronco encefálico, cerebelo e o cérebro propriamente dito, tá? A segunda estrutura que faz parte do sistema nervoso central, né, que nós dividimos os que estão no interior do crânio, que é o encéfalo, e os que saem do crânio, mas que ainda pertence ao sistema nervoso central, que é a medula espinal. A medula espinal é como se fosse um grande prolongamento. Ela sai aqui, olha, da base do crânio, ela se distende aqui do tronco encefálico,
Do tronco encefálico se prolonga, então, toda a medula espinal e ela fica revestida, porque ela passa ali por um espaço no interior das vértebras, tá? Então, a coluna vertebral que nós temos são ossos importantes que protegem a medula espinal, tá bom? Saindo da medula espinal, tá vendo que vocês, em amarelo aqui, vocês observam que existem prolongamentos. Esses prolongamentos que partem da medula espinal pertencem ao sistema nervoso periférico e são, então, os nervos, tá? As inervações periféricas. E nós temos os nervos cranianos e os nervos espinais. Os cranianos estão saindo aqui, olha, da base do tronco encefálico, tá? E os espinais prolongados a partir da medula espinal e vão inervar membros superiores, membros inferiores e vísceras, tá? Então, a divisão do sistema nervoso é encéfalo, formado, então, por tronco encefálico, cerebelo e cérebro, e a medula espinal. Enquanto o sistema nervoso periférico pertence a eles os nervos cranianos e os espinais, tá bom? Bom, aqui, a partir de agora, nós entramos nas estruturas que pertencem ao encéfalo, que é o tronco encefálico, cerebelo e o cérebro. O cérebro é toda essa região aqui formada por esses giros, tá? Esses giros e sulcos, essas ondulaçõezinhas. Isso é o que vocês conhecem como cérebro, mas o cérebro é dividido em diencéfalo e telencéfalo, tá? Então, essa divisão do diencéfalo e telencéfalo pertencem ao cérebro, que é essa estrutura aqui, onde nós temos os giros e sulcos e essa regiãozinha aqui do meio também, tá? O cerebelo, ele tem aspecto de couve-flor, parece uma árvore, tá? Ele é responsável por toda a parte motora do nosso corpo, tá? Então, o cerebelo é uma estrutura muito importante. E o tronco encefálico, nós temos aqui as 3 divisões do tronco: mesencéfalo, ponte e bulbo, tá bom? O tronco encefálico, ele é muito importante porque todo o estímulo que vem da periferia do nosso corpo, então, se você toca em uma superfície quente, esse estímulo vai percorrer todo o seu braço, chegar na sua medula, a medula vai transportar essa informação até passar por aqui, pelo tronco encefálico, e aí ele esparrama, digamos assim, esse estímulo para o cérebro interpretar esse sinal e voltar com uma resposta, tá? Então, o tronco encefálico, ele é uma estrutura que faz essa integração dos estímulos, tá? Todos os estímulos vai obrigatoriamente passar pelo tronco encefálico, seja sensitivo ou motor, tá bom? Bom, dando sequência. Sistema digestório. Bom, o sistema digestório, ele é muito importante, é um sistema por onde passa alimento, tá? E tem a função de fazer a apreensão, mastigação, deglutição desse alimento, para que ele comece a mudar as suas características, tá? E então aconteça a digestão desse alimento. Para que essa digestão, nós caracterizamos ela como sendo a quebra de estruturas químicas presente no alimento. Então, se você tem proteína, carboidratos, são moléculas muito grandes e que, para ser absorvidas pelo intestino, precisam ser reduzidas de tamanho. Então, a digestão tem esse papel, promover a quebra dessas moléculas para que o intestino consiga, então, fazer a absorção desses nutrientes e colocar eles na corrente sanguínea, né? E aí, então, o que sobra, que fica no interior do trato digestório e que os nutrientes já foram absorvidos, a massa que sobrou agora se torna um bolo fecal e percorre todo o intestino grosso
e é eliminado na forma de fezes, tá? Então, o bolo fecal é uma massa sólida que ficou ali de coisas que não são mais, não tem mais o que tirar proveito, tá? Não favorece mais em nada no nosso organismo, porque todos os nutrientes já foram sugados, já foram retirados dele, então ele precisa ser eliminado, porque também vai conter elementos tóxicos que precisam sair do nosso organismo. Quais são as estruturas que pertencem ao sistema digestório? O sistema digestório tem início aqui na boca, tá? Então, a boca, nós temos o vestíbulo da boca formado pelos lábios, tá? Os lábios e os dentes têm função muito importante de fazer a apreensão, a mastigação desses alimentos. Depois nós temos a cavidade própria da boca, onde nós vamos ter língua, palato duro. O palato duro é formado por 2 ossos, o palatino e a maxila, que é o famoso céu da boca, tá? E depois o palato mole, de onde sai a úvula palatina, tá bom? E essa é a cavidade própria da boca, tá bom? Então, tudo tem início lá na boca externa, né? Através do que a gente visualiza externamente, como os lábios, os dentes, tá? E depois a cavidade própria da boca, onde nós vamos ter língua, palato duro, palato mole, as bochechas também, tá? As bochechas internas. A língua tem uma função muito importante de promover a movimentação desse alimento, tá? Agora pensem comigo, o alimento que está no interior da cavidade oral, ele precisa, além de ter seu tamanho diminuído, né, ser formado então um bolo, tá? Perde as suas características originais. Então, para que essa mistura desse alimento seja facilitado, a cavidade oral precisa ser umedecida. Quem promove o umedecimento da cavidade oral são as glândulas salivares, que produzem a saliva. As glândulas salivares, elas são anexas ao sistema digestório, porque por elas não passa alimento, mas elas produzem substâncias que são fundamentais para auxiliar no processo de digestão desses alimentos. Então, além de umedecer o alimento que está sendo mastigado aqui na cavidade oral, a saliva contém enzimas, tá? Que é a amilase, e essa amilase, ela inicia o processo de digestão dos carboidratos. Então, o processo de digestão dos carboidratos, ele tem início ainda no interior da cavidade oral, através da ação da amilase presente na saliva. Mas ele só vai ser finalizado a digestão dele lá depois do duodeno, tá bom? Então, as 3 glândulas salivares que nós temos, a parótida, a submandibular e a sublingual. São as 3 glândulas salivares que produzem, em média, de 1 a 2 litros de saliva por dia. A segunda estrutura, então, é a faringe. Lembra que eu falei que faringe era dividida em 3 partes: nasofaringe, orofaringe e laringofaringe, sendo que somente pela orofaringe e laringofaringe é onde o alimento passa, tá bom? Então, o alimento só entra em contato com essas 2 partes da faringe. E daqui da laringofaringe nós temos, então, o esôfago, tá? Então, nós temos a conexão aqui do esôfago, que é um tubo revestido por músculo liso, que se contrai lentamente, promovendo o que nós chamamos de movimentos peristálticos. E esses movimentos peristálticos são lentos e promovem o transporte do bolo alimentar até o estômago, tá bom? Chegando no estômago, que é a estrutura responsável por fazer grande parte da digestão desse bolo alimentar, o estômago ele é formado, então, por uma porção aqui inicial, que nós chamamos de cárdia, tá? Essa parte cárdia do estômago aqui é onde nós temos o esfíncter esofágico. O esfíncter esofágico é musculatura
que abre e fecha. Então, quando o alimento chega em contato com esse esfíncter esofágico, ele se abre, permitindo que o alimento entre para dentro do estômago, tá? E aí ele se fecha para que durante o processo de digestão não tenha o famoso refluxo, tá? Quando a pessoa tem refluxo é porque esse esfíncter esofágico está um pouquinho deficiente. E aí o conteúdo gástrico volta para o esôfago e a pessoa fica sentindo queimação ali, tá bom? Então, porção cárdia, presença do esfíncter esofágico, tá bom? O estômago ele é tão dividido em fundo. Esse fundo é a parte de curvatura superior do estômago. O corpo do estômago é toda essa parte central aqui, tá? Onde acontece toda a parte de digestão desse bolo alimentar. E aí o estômago vai, então, afunilando, chegando numa parte que nós chamamos de pilórica, tá? Canal pilórica é essa porção final do estômago, onde ele fez a curvatura e se afunila um pouquinho, e no final da parte pilórica existe um outro esfíncter, que é o esfíncter pilórico. Então, o bolo alimentar que foi digerido aqui no estômago chega em contato com o canal pilórico, o esfíncter pilórico se abre, permitindo então com que esse bolo entre na parte inicial do intestino delgado, que é o duodeno, tá bom? Então, repetindo, parte do estômago, a cárdia, fundo, corpo e a parte pilórica, tá bom? Sendo que na parte cárdia e no piloro, onde nós temos os esfíncteres que abrem e fecham para permitir a passagem desse bolo alimentar, tá bom? Como eu falei para vocês, o estômago, então, ele se finaliza e aí tem origem o intestino delgado, tá? O intestino delgado, a primeira parte dele aqui, que está ali no finalzinho do estômago, é o duodeno, tá? O duodeno tem aproximadamente uns 25 centímetros. E no duodeno ainda acontece a finalização da digestão de várias substâncias que são liberadas ali nesse duodeno. Então, o pâncreas produz suco pancreático, que é liberado aqui no duodeno. Então, vai terminar o processo de digestão dos carboidratos aqui, tá bom? Digestão de gorduras também vai acontecer no duodeno, porque a bile produzida pelo fígado, tá? Vai ser transportada e despejada aqui no duodeno. Então, o duodeno é a primeira parte do intestino delgado, mas ainda é responsável pela finalização da digestão dos alimentos. Depois nós temos jejuno e íleo, tá? Que é a parte final do intestino delgado. O intestino delgado, ele é responsável pela absorção de nutrientes, tá bom? Todo nutriente vai ser absorvido no intestino delgado. Depois de intestino delgado, nós temos intestino grosso, aqui nessa imagem para vocês, tá bom? Então, o intestino delgado se comunica com o grosso aqui, olha, nessa porção inicial que nós chamamos de seco, tá? O seco é a primeira região, primeira parte ali do intestino grosso, tá bom? E aí, essa comunicação, ó, o íleo, porção final do intestino delgado. Seco, porção inicial do intestino grosso. Nós vamos ter depois as divisões dos colos, tá? Nós vamos ter o colo ascendente, colo transverso, colo descendente, colo sigmoide, reto e ânus aqui no final. Então, são essas as divisões do intestino grosso, tá bom? Lembra que eu falei para vocês que glândulas salivares também são órgãos anexos, estruturas anexas ao sistema digestório? Por ela não passa alimento, mas é responsável por secretar uma enzima responsável pela digestão dos alimentos ainda na cavidade oral. Nós temos outros órgãos que também são acessórios ou considerados anexos ao sistema digestório.
Esses órgãos é o fígado, tá? Responsável pela produção de bile. A bile, ela quebra gordura, ela faz digestão de gordura. Então, quando você fez uma ingesta de uma dieta, né, gordurosa, de algum alimento gorduroso, é a bile que entra em ação para quebrar essa gordura, esse ácido graxo e transformá-lo para fazer com que ele fique mais facilmente absorvido pelo intestino. Só que a bile produzida pelo fígado, ela é armazenada na vesícula biliar, tá bom? Então, fígado e vesícula biliar, órgãos anexos do sistema digestório. E a outra estrutura anexa, outro órgão anexo, é o pâncreas. O pâncreas, então, ele é um órgão, uma glândula endócrina, tá? Responsável por produzir insulina, glucagon, que são hormônios muito importantes para o nosso organismo, mas ele também produz, tá? Um suco ali, que é o suco chamado de suco pancreático. Esse suco pancreático promove a digestão final de carboidratos, tá? Só que existe um ducto, tá? Saindo do pâncreas, que é o ducto pancreático. Esse ducto pancreático leva o suco pancreático até o duodeno. E aqui, saindo da vesícula biliar, existe o ducto colédoco, que transporta a bile da vesícula biliar até o duodeno, tá bom? Então, o ducto pancreático e o ducto colédoco é por onde tanto a bile quanto o suco pancreático são transportados e chega numa região que nós chamamos de ampola hepatopancreática, que está localizada no duodeno. Lembrem, duodeno, primeira parte do intestino delgado, e o duodeno, então, aqui vai acontecer a finalização do processo de digestão e depois acontece toda a absorção dos nutrientes digeridos, tá? Bom, sistema renal. Vamos falar de sistema renal, que é importante. Só um pouquinho, minha bateria tá acabando. Desculpa, minha bateria estava acabando. Agora sim, vamos lá. Bom, o sistema renal, ele é formado pelos rins, tá? Os rins têm formato de feijão, tá? Esse rim é responsável, então, por filtragem do sangue que chega até ele, e lá no interior dos rins, tá? Acontece, então, que os rins filtrados, ao passar por eles, o sangue ao ser filtrado, ao passar pelos rins, no interior dos rins, o que é filtrado volta para a circulação sanguínea e o que fica de resíduos metabólitos presente no sangue, que chegou até os rins, vai então começar a dar origem à urina. Então, a urina, ela é formada, ela é produzida no interior dos rins, tá? Então, os rins são responsáveis por filtragem do sangue e pela produção de urina. A urina, então, ela vai ser transportada dos rins através dos ureteres, tá? Os ureteres, eles saem dos rins, transportam essa urina até a bexiga. A bexiga, então, é um órgão reservatório de urina, tá bom? A urina vai sendo armazenada no interior da bexiga e depois, quando ela atinge a sua capacidade, gera um estímulo que é a vontade de micção, a vontade de urinar. E essa urina, então, ela é eliminada através da uretra, tá? Bom, próximo tópico, sistema genital masculino e feminino, que é onde nós finalizaremos, tá bom? Sistema genital masculino, formado então por testículo, escroto, epidídimo, tá? Uma série de ductos, como ductos deferente, ducto ejaculatório, o
uretra e glândulas, tá? Glândulas seminais, prostáticas e bulbouretrais. Essas glândulas, elas são responsáveis por formar ali o sêmen, tá? Que é por onde os espermatozoides, que são as células, tá? São transportados através do sêmen, tudo bem? Então, aqui nessa imagem, agora eu mostro para vocês, então, nós temos aqui a próstata, tá? A próstata, ela é bem grandinha, tem tamanho ali de uma bola de golfe, digamos assim, e ela tá ao lado da uretra. A uretra passa por entre essa próstata, que é uma glândula muito importante, tá? Então, a uretra passa por ela. Quando o homem tem uma condição que leva a um aumento dessa próstata, tá? Que é a hiperplasia, a próstata aumenta de tamanho e fecha a uretra. Então, o homem tem dificuldade de fazer xixi, de micção, tá? Porque a próstata está aumentada de tamanho, comprimindo a uretra, tá bom? Bom, seguindo então, que a próstata é uma glândula, nós temos aqui em cima a glândula seminal, tá? A glândula seminal, a próstata, e aqui embaixo nós temos as glândulas bulbouretrais. Essas glândulas vão produzir, elas são responsáveis por produzir substâncias que vão ativar, levar os espermatozoides ao amadurecimento, fornecer nutrientes para ele, para que ele nade, tá? Para que ele consiga ser transportado ativamente pelo sêmen, tá? Ele precisa estar ativado. Então, essas glândulas produzem um meio favorável para que isso aconteça, tá? Então, elas são muito importantes. Aqui, nós temos aqui embaixo, tá? O escroto, que é onde acontece a espermogênese, o epidídimo, que fica armazenando os espermatozoides imaturos. Durante a ejaculação, os espermatozoides jovens, eles saem daqui do epidídimo, percorrem todo o ducto deferente e aí eles entram em contato aqui, ó, com glândula seminal, próstata e bulbouretral. Aí eles recebem várias substâncias que fazem com que eles se tornem células ativadas. E aí nós temos o sêmen, que promove um meio pertinente, né, para favorecer, então, o transporte e ativação dos espermatozoides até a eliminação através da ejaculação, que acontece pela uretra, tá bom? Bom, falei brevemente, e agora sistema genital feminino. Sistema genital feminino interno e externo. Interno nós temos útero e ovários, tá? Então nós temos aqui o fundo do útero, corpo do útero, tá? E colo do útero. Aqui nós temos, então, esse útero, dele sai um prolongamento, que nós chamamos de tubas uterinas, e os ovários, tá? Os ovários é o órgão responsável pelo armazenamento dos óvulos e pela liberação desses óvulos durante a ovulação, tá? Então, quando a mulher ovula, esse óvulo sai daqui dos ovários, ele é captado, então, para o interior das tubas uterinas para chegar no útero, tá? Já fecundado quando em contato com o espermatozoide, tá bom? Porque a fecundação acontece ainda nas tubas uterinas. Fecundado esse óvulo, ele se abriga aqui no útero, se fixa à parede do útero, que é o endométrio, tá bom? Então, o endométrio, ele é a parede intermediária aqui do útero e ele espessa, tá? Através da ação dos hormônios estrógeno e progesterona, ele vai engrossando, tá? O endométrio é a parede
interna, não intermediária, tá? Nós temos o miométrio, que é a intermediária, e o endométrio, que é essa parede aqui interna, aonde o óvulo fecundado se fixa, e que também, caso não houve fecundação, ele vai engrossando esse endométrio, e aí depois acontece um processo de descamação desse endométrio através da menstruação, tá bom? Então, finalizado esse processo, essa aula de revisão, desejo uma boa sorte a todos vocês na prova de vocês, tá? E foi um prazer estar com vocês aqui durante esse módulo. Finalizo, então, esse módulo com vocês. Boa noite a todos e sucesso! Professora Gislaine, quero te agradecer aí por toda essa dedicação na disciplina, por essa aula de revisão, na qual a professora deu uma passada em boa parte do conteúdo, né, para eles darem uma relembrada. Lembrando que dentro do portal lá de vocês, dentro da disciplina, encontra-se os vídeos, todas essas aulas que a professora passou aqui, encontra-se lá dentro da plataforma de estudo de vocês, e tem todo o suporte através da tutoria e coordenação. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Boa noite a todos. Mais uma vez, professora Gislaine, muito obrigada. E boa sorte a todos. Tchau, tchau, gente. Tchau.